Bem-vindos a mais um Cafeína e começo perguntando: você tem ou ainda tem Petrobras na sua carteira? Está pensando em comprar mais ou vender essas ações? Fique com a gente que a gente vai explicar tudo o que está acontecendo e o que os analistas estão falando sobre a Petrobras. Se vai pagar muito dividendo, se não vai, fique conosco. Olá pessoal, Sammy Boy, bem-vindos a mais um Cafeína. Olha, a Petrobras continua sendo um assunto de grande interesse de muitos investidores. Primeiro, a estatal anunciou seus números do semestre e manteve o pagamento de altos dividendos. Na sequência, o presidente da companhia disse em entrevista que uma mudança na distribuição de dividendos não foi descartada, mas que isso deve acontecer mais para frente e de forma suave. E aí, o que será que os analistas estão pensando disso tudo? Vale a pena continuar apostando na Petrobras para colher bons dividendos? Olha, Doni, a questão dos dividendos da Petrobras foi um assunto muito debatido durante toda a eleição do ano passado. Na época, o Lula criticava fortemente a distribuição poupuda de lucro que a estatal vinha fazendo e defendia uma mudança nessa postura, inclusive dando sinais que poderia interferir na política de preços da petroleira, o que alteraria toda uma cadeia. Fato é que, passados 6 meses do novo governo, a política de pagamento de dividendo ou de dividendos segue sem alteração e a Petrobras se manteve como uma das maiores pagadoras de proventos. Os números apresentados foram considerados bons pelo mercado, sendo o principal destaque, claro, a manutenção da política de distribuição de dividendos, o que resultou em um valor total de 24,7 bilhões de reais para os acionistas da empresa. Desde que o novo conselho assumiu, foram aprovadas 2 tributações de dividendos bem altas. Na divulgação de resultado referente ao 4º trimestre de 2022, uma parte da distribuição foi retida para ser aprovada meses depois com um novo quadro técnico. E no fim das contas, será feita sim a distribuição integral. Então, nada de novo no front. Só que, segundo a Guide Investimentos, o próximo movimento importante para a gente ficar atento é a mudança da política de dividendos, que deve ser apresentada em breve. Pelo menos até a gravação desse programa ainda não foi. E essa nova política é de extrema relevância, porque vamos concordar que quem investe na Petrobras, na maioria das vezes, pelo menos, está interessada mais nos dividendos do que apostando em uma alta vertiginosa dos papéis em bolsa. E na visão de alguns analistas, a distribuição da petroleira tende a ser mais flexível e ter como referência algum parâmetro com pares internacionais. Aliás, o presidente da Petrobras já comentou seu interesse em definir a nova regra com base nessas 2 diretrizes. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente Jean Paul Prates afirmou que a política de distribuição de dividendos deve sofrer uma mudança gradual. Essa fala deixou muitos analistas em alerta, mas as recomendações seguem diversas. E sendo assim, trouxemos então o que o JP Morgan, o UBS, o Goldman Sachs, a XP, o Morgan Stanley, Itaú, BBA, BB Investimentos, Safra e Guide têm a nos dizer sobre as ações. Quando a gente faz um balanço das recomendações de mercado, tem algumas casas recomendando compra, algumas recomendando venda, a maioria está mantendo uma posição neutra. O JP Morgan, por exemplo, é um dos que passou sua recomendação de neutra para compra de Petrobras. O preço-alvo é de R$ 41 para eles. E Goldman Sachs foi outro que passou sua recomendação para compra, aumentando inclusive o preço-alvo da ação. Os analistas acreditam em uma valorização das ações por conta da política de preços de combustíveis aplicada pela estatal e o valor do petróleo lá fora. A XP, por outro lado, acredita que provavelmente essa tenha sido a última grande distribuição de dividendos da Petrobras e que mudanças vão acontecer. Mesmo assim, eles mantêm sua posição de compra. E o Morgan Stanley, que estava bem cauteloso, reavaliou a sua posição e alterou ela para compra. Os analistas do banco destacaram o forte desempenho da companhia como um todo no acumulado do ano e projetaram mais ganhos para a estatal nos próximos meses. Inclusive, os analistas acreditam que se a Petrobras diminuir a quantidade de dividendos, isso não necessariamente vai tirar toda a atratividade do papel no longo prazo, na visão da instituição.
O BB Investimentos foi outro que manteve a posição de compra em Petrobras porque acredita que os custos operacionais, aqui estamos falando de todo o processo que envolve a produção de petróleo e custos de extração, deve se manter baixo. E se isso acontecer, favorece os lucros da empresa e, por conseguinte, a distribuição de dividendos. Agora vamos falar de quem tem posição contrária, antagônica a essas visões que a gente apontou. O pessoal do UBS manteve a recomendação de venda, por acreditar que a Petrobras vai aumentar as suas despesas com a aquisição de ativos, o que vai levar a uma redução de dividendos. Eles estão falando aqui da possibilidade da Petrobras aumentar sua participação, principalmente na Vibra e na Braskem, como aliás a gente já comentou em um outro vídeo do Cafeína. Mas fato é que a petroleira divulgou ao mercado uma alteração do seu plano estratégico previsto entre 2024 e 2028. Em suma, o novo projeto prevê aumento dos investimentos, principalmente em energia renovável por meio de energia eólica offshore. Mas também foi divulgado o interesse em investir em novas refinarias no setor petroquímico e de fertilizantes. Em agosto desse ano, deve ser apresentado mais detalhes do plano estratégico e valores a serem despendidos. E do lado do time que ficou neutro nos papéis, o Itaú BBA é um deles, assim como Safra e Guide Investimentos. Essa última, aliás, citou que desde a posse da nova diretoria, nada materialmente relevante foi feito pela Petrobras. A petroleira decidiu distribuir dividendos volumosos e a nova política de proventos, que ainda vai ser alterada, deve ter como piso seus pares internacionais, o que ainda assim seriam volumes consideráveis. Mas apesar das ações da petroleira terem se desvalorizado fortemente após o resultado das eleições, nesse ano elas se recuperaram, ultrapassando inclusive sua máxima história, que foram as medidas tomadas, em parte, claro, pela nova governança que dissiparam parcialmente expectativas de risco quanto à ingerência da estatal. Então, apesar de analistas e agentes do mercado terem demonizado os papéis lá no final do ano passado, pelo menos até agora parece que erraram. De qualquer forma, Doni, a cautela sempre deve vigorar, como eu disse, sobretudo em estatais. Das 10 recomendações, 7 são neutras. Então, pode-se dizer que há sim um risco ainda no ar, mesmo que menor do que o anterior. Enfim, é pagar para ver. Mas ainda assim, a gigante do petróleo está entre as maiores pagadoras de dividendos, quer queira ou quer não. Olha, tem muita avaliação sobre Petrobras no momento e as análises não convergem em todos os pontos. Mas e você? De que lado você está? Em qual tese você acredita? Qual você acha que faz mais sentido? Conta pra gente aí nos comentários. É hora de comprar, de vender ou de manter Petrobras para quem tem? Diga pra nós! E segura aí que não acabou não. Temos o Giro de Notícias. A China revelou uma série de medidas de incentivos para aumentar o consumo de automóveis e eletrônicos. A iniciativa acontece em meio às tentativas do país de acelerar o crescimento da segunda maior economia do mundo. Foram pedidas aos governos locais medidas que aumentem as cotas anuais de compra de carros, otimizem as transações de carros usados e aumentem o suporte de crédito ao consumidor. O Brasil registrou recorde de migrações de consumidores ao mercado livre de energia no primeiro semestre. Foram 3.330 novas unidades consumidoras. O movimento acontece em meio a um cenário de preços baixos e maior oferta de produtos que vem despertando o interesse de consumidores mesmo fora do eixo sul-sudeste. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O coordenador de operações da Dívida Pública do Tesouro Nacional, Roberto Lobarinhas, disse que o mês de junho foi extremamente positivo para os mercados e emissão de dívidas. Segundo ele, houve um aumento do apetite por risco após a resolução do impasse do teto de dívida dos Estados Unidos, o que beneficiou os mercados em geral e os emergentes também. A avaliação de Lobarinhas é de que a curva de juros locais também se beneficiou do otimismo no mercado externo. Agora, não esquece daquela curtida no vídeo para dar aquela fortalecida no nosso canal também, Se inscreve, ative os sininhos, deixe seus comentários. Dito isso, Dona, agradeço sua companhia aprazível de sempre, a você, a audiência, e nos vemos no próximo Cafeína, no Invest News, em outros programas, no site, enfim, tchau, tchau.